Olá pessoal, me chamo Gerson Maciel e hoje vou falar sobre a importância ou a conceituação do planejamento tributário no dia a dia das pessoas, seja ela jurídica ou pessoa física. Então, o planejamento tributário ele não é muito falado ou badalado no ambiente corporativo empresarial, mas nos últimos anos, trabalhando como consultor tributário, eu comecei a identificar e ouvir bastante frases de alguns empresários que, se eles soubessem a importância de fazer um planejamento tributário, ele teria o feito, ou no mesmo momento que fez o levantamento de sua viabilidade econômica antes de abrir o negócio, ou posteriormente à abertura do seu negócio, ele haveria aí essa agregação de informação com a base no planejamento tributário. Então, tanto para empresários como para contadores e advogados, então é um tema bastante corriqueiro em nosso mundo corporativo. Então, o planejamento tributário serve para mim como pessoa física, serve para mim como estudante, serve para mim que sou autônomo e tenho várias rendas, serve para mim que sou uma microempresa, iniciei minhas atividades recentemente. Então, ele praticamente está presente em todos os momentos da vida pessoal ou profissional de cada pessoa, seja ela natural, seja ela pessoa jurídica. Então, o planejamento tributário nada mais é do que uma técnica ou um conjunto de técnicas que possibilitam a redução de um custo. Esse custo é o custo tributário. Então, como a ideologia de custo é igual unha, tem que sempre cortar ou cortar sempre, quando possível, o planejamento tributário ele é revestido de mais formalidades. Então, ele tem que ter uma legislação vigente, ele tem que verificar o fato gerador, ele tem que verificar a operacionalização da empresa, verificar se o KNAI da empresa está coerente com a atividade desempenhada, ou se ela colocou um KNAI preponderante, mas está utilizando um secundário com mais frequência do que o principal. Então, tudo isso faz com que abra a possibilidade de haver um questionamento. Então, para que não haja esse questionamento, o planejamento tributário ele é recomendado no nascer de um CNPJ, ou antes mesmo que a empresa operacionalize qualquer atividade, seja ela mercantil, seja ela industrial, seja ela na prestação de serviço. Por que isso? Porque essa prevenção, ou seja, essa antecipação, esse entendimento prévio, faz com que você consiga planejar a operação no dia a dia, no seu desenhar empresarial, e possíveis possibilidades de melhoria ao longo do período. Então, quais são as 5 regras básicas de um planejamento tributário? Primeiro, realizar aí uma devassa, ou seja, um levantamento de todos os últimos 5 anos da empresa, seja a apuração, seja o recolhimento das guias. Segundo passo, verificar anualmente, só que esse anualmente, quando os autores falam, seja ele em livro, seja ele em videoaulas, seja você consultando, pesquisando na internet, por meio de e-book, ele não fala um período ideal. Então, que período ideal seria esse? Então, hoje eu utilizo o período ideal em outubro, então praticamente aí com bastante antecedência. E nem sempre eu tenho as informações necessárias para que esse planejamento tributário seja efetivado, porque às vezes em outubro, ou novembro, ou dezembro, o próprio empresário ele não sabe ainda qual foi o seu plano de ação para o ano seguinte. Ele não sabe se vai expandir, ele não sabe se vai fechar um grande negócio ou um grande segmento que precisa ter uma expansão ou criar um grupo econômico, ele não sabe se vai transformar as suas estruturas de suas empresas individualizadas em um conglomerado de gestão unificada. Então, é uma incerteza que a gente vai sempre percorrer no ambiente profissional. E principalmente os empresários que não acompanham a gestão. Então, o grande limitador, o grande entrave entre ter um planejamento tributário eficiente, um planejamento tributário no papel, é você saber qual é o desejo, qual é a intenção do empresário. Ou seja, nem melhor que ele, ninguém que conhece o próprio negócio, que conhece o seu produto, que conhece a aceitação do mercado, que conhece a precificação, que essa precificação também tem que ser considerada
de quem compra, se gera crédito, se não gera, se existe alguma excepcionalidade, uma particularidade relacionada a alguma sistemática especial de planejamento tributário ou de regimes de tributação. Então, tudo isso é o portfólio de trabalho para quem quer atuar como consultor tributário. Então, terceiro requisito seria, de fato, os pagamentos que eu já realizei desses últimos 5 anos foram feitos a maior, foram feitos da forma correta ou paguei a menor. Então, às vezes as pessoas pensam, não, mas o planejamento tributário ele tem que obrigatoriamente trazer uma economia. Nem sempre. Então, às vezes, o planejamento tributário, como ele tem essa preponderância de prevenir, ou seja, previsibilidade, ele tem que atacar muito mais o revestimento legal, ou seja, fazer o link entre a legislação tributária vigente, o fato gerador, a obrigação tributária, as obrigações acessórias, e fazer com que a empresa não tenha nenhuma ruptura, ou seja, no seu desenhar, né, operacional, ou seja, no seu dia a dia operacional, ou seja, ele tem que entrar na gestão. Então, existem gestões orçamentárias, gestões contábeis, gestões de controle interno, e o planejamento tributário ele faz parte, uma ramificação dessa gestão empresarial. Então, ele não tem hoje uma visão de luxo. Então, quem tem planejamento tributário é quem tem bastante recurso para investir numa consultoria tributária externa. Não, o planejamento tributário hoje ele ficou como forma necessária. Então, praticamente obrigatória para que você se mantenha no mercado e você consiga concorrer dentro da sua vantagem competitiva, o seu produto, seu serviço específico, de uma forma legal. Ou seja, se o custo é meu, eu tenho que tratar ele todos os dias, e um dos custos é o custo tributário. Então, essa essência do planejamento tributário ela tem que ser mais evidenciada no ramo empresarial, no âmbito empresarial. Então, eu vejo muito uma distância em não querer o empresário recepcionar essa técnica para melhorar a desenvoltura do seu negócio, ou seja, quiçá uma alavancagem de margem, né, de contribuição líquida, ou seja, qual é a eficiência do meu lucro? Será que eu não estou perdendo a eficiência da minha lucratividade porque eu deixei de observar um detalhe que seria o tributo, onde nós já sabemos que no momento que fatura obrigatoriamente já nasceu os 5 elementos do fato gerador: pessoalidade, materialidade, espacial, temporal e valorativo. Então ali ele já se revestiu, sai da figura da hipótese de incidência e passa a ter aí a figura do fato gerador, que consequentemente vem as obrigações principais, obrigações secundárias e consequentemente aí a burocratização a burocratização como meio de comunicação entre o fisco e o contribuinte e vice-versa. E no meio ali tem a figura do contador, da assessoria jurídica. Então, exatamente essa necessidade que eu pretendo demonstrar. O planejamento tributário ele não é isoladamente, especialmente, exclusivamente do contador. Então, é um empresário junto com o contador, junto com o administrador, junto com o setor jurídico, ou seja, é uma interdisciplinaridade de setores que, utilizando essa inteligência tributária, vai fazer com que a empresa ela fique mais robusta, ou seja, ela crie um modus operandi contínuo e protegido, ou seja, seguro, ou seja, transformar esse planejamento tributário como um alicerce para que depois, no futuro, a empresa tenha a necessidade de alterar sua estrutura empresarial, seja fazendo uma incisão, uma incorporação, uma fusão, ela não tenha tanta perda de tempo para construir esse planejamento. Essa base já está construída, então ele só vai editar, ou seja, como se fosse a fase do faseamento do E-Social, né? Então fez o planejamento tributário, deixa lá, porque já deixa como histórico, né? Um resíduo de informação técnica elaborada e com um parecer técnico de cada setor. Então o administrativo vai contribuir demonstrando como funciona, como é a emissão das notas, qual o período de giro de cada produto, qual é a carga tributária absorvida no momento da aquisição, qual é
a possibilidade de venda, se vende para consumidor final, se vende para outras empresas, se vende para outros estados, quiçá fora do país. Então, esse conhecimento tácito do administrativo vai casar com as informações da contabilidade, que, consequentemente, o setor jurídico da empresa vai analisar a legitimação e fazer com que a empresa tenha uma certa segurança em operar sem gerar questionamentos futuros do fisco. Então, esses seriam aí os requisitos necessários do planejamento tributário. O que é que eu posso falar em relação a esse pagamento a maior ou menor? Então, no Brasil, a gente já sabe que existem as obrigações do contribuinte com o fisco. Tem essa obrigação do contribuinte com o fisco. Existem as obrigações principais, que é o ato, né, propriamente de pagar o imposto, e as declarações acessórias, que é a informação positiva ou negativa. Nós temos os conceitos aí distintos. E mesmo não gerando esse fato gerador, ainda há a obrigatoriedade. Um exemplo clássico disso é as formas de exclusão do crédito tributário. Então, está lá no artigo 175, existem duas, inciso primeiro, inciso segundo. O primeiro é a isenção, ou seja, nasceu o fato gerador, nasceu a obrigação tributária, mas o Estado ou o fisco, ele dá aquele afastamento de cobrança, ou seja, ele afasta temporariamente ali a cobrança da pecúnia, né? Então, ele está desonerando o pagamento do tributo. E a anistia, então a anistia também são perdões relacionados à esfera pecuniária, então, mas tem alguns critérios. Então, a anistia ela não é dada a qualquer momento, né? Ela tem que ser concedida mediante a infrações passadas, mas que respeite o período temporal da legislação vigente que veio a conceder essa anistia. Então, são critérios e assuntos bem particulares relacionados ao ambiente tributário. Então, fora a exclusão, nós temos também a suspensão do crédito no artigo 151 do CTN. Então, tudo isso são formas que você vai levar ao contribuinte ou ao empresário dizendo, ó, você tem essa dívida foi constituída, então respeitou todas as etapas, né? Porque a legislação tributária ela traz quem é a base de cálculo, quem é o contribuinte, quem é o responsável, qual é a alíquota, qual é o período de vencimento e quais são as penalidades ou as sanções administrativas caso ele não cumpra esse requisito que é o pagamento, a quitação total do débito. Débito para nós, mas crédito tributário para o fisco. Então tem que ter essa relação aí de conceitos. E aí, no momento que é verificado um incômodo, né, financeiro em relação se paga ou não esse tributo, e aí vem a necessidade, então, quais seriam os meios menos danosos para fazer esse desembolso de uma forma parcial. Então, existe aí o artigo 151 com todas as suas possibilidades, são 6 especificamente, vai depender do grau e da instância onde o contribuinte se encontra, se a cobrança está numa instância administrativa ou se a cobrança está numa instância judicial. Então, vai existir aí algumas alternativas que são impeditivas para o âmbito administrativo e outras para o âmbito judicial. Fora isso, existe também a possibilidade de extinção do crédito tributário, que está fundamentado no artigo 156 também do CTN. Então, veja que o CTN praticamente, mesmo que ele tenha sido recepcionado pela Constituição de 88, ele é de 66, mas ele praticamente mapeou todas as etapas que o contribuinte deve seguir. Então, o que é tributo, quais são as obrigações principais e acessórias, quais são os tipos de tributos, né, as espécies tributárias, imposto, taxa, contribuição de melhoria, mas sabemos que no Brasil já há a possibilidade de nós enxergarmos a figura ou a corrente pentapartida, que é exatamente impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, hoje a doutrina mais utilizada seria a pentapartida, mas alguns autores ainda consideram a tripartida, que se limita lá à contribuição de melhoria. Planejamento tributário, no seu teor, ele tem essa figura da previsibilidade, e aí o empresário, no momento que ele inicia as suas atividades, ele vai ter exatamente essa possibilidade prévia. Então, eu abro 2 CNPJs, eu abro um, deixo o faturamento crescer para depois
sangrar ou desmembrar esses faturamentos? Será que isso não vai despertar nenhuma curiosidade do fisco? E esse novo CNPJ vai se operar aonde? É no mesmo prédio? Vai ser em um escritório virtual, se não tiver a obrigatoriedade de salvaguardar matérias-primas ou mercadorias para revendas? Então, veja, existe hoje um mundo vasto de possibilidades, mas que com isso tem que estar alinhado de forma oficial. Então, não pode só trabalhar em cima do achismo. Então, não deixa de ser uma técnica, não deixa de ser uma prestação de serviço especializado. Então, muitas pessoas, não, planejamento tributário qualquer pessoa faz. Faz. Agora, os efeitos desse fazer de forma técnica e fazer de forma amadora é o que vai refletir no futuro, se você vai ser questionado pelo fisco ou não. Então, cuidado nessa simplificação da técnica de planejamento tributário. Então, ela não é simples, ela é trabalhosa, ela é robusta, ela precisa de fundamentar. Então, todas as vezes que eu faço um planejamento tributário, eu notifico ou comento o que foi evidenciado no momento da nossa chegada na empresa, eu verifico a possibilidade de redução, ou se há, eu fundamento. Se não há, eu também fundamento. Então, não existe possibilidade de passar por um ponto de revista ou de revisão que nós tivemos acesso e não fundamentar. Então, tenho que, de fato, dizer, essa legislação que está utilizando, ótimo, mas houve uma alteração, então tem que ajustar alguns parâmetros aqui internos, para exatamente blindar ao contribuinte essa surpresa negativa, né? Então a gente aí já parte dos princípios aí, do princípio da não surpresa ao contribuinte, né? O princípio da irretroatividade e o princípio da anualidade, que é o princípio da mudança comportamental ou mudança de efeitos da legislação tributária. Então vai caber aí exatamente a anterioridade anual ou a nonagesimal. Então, a nonagesimal é exatamente essa proteção, esse silvo de alerta para o contribuinte dizer, vai mudar a legislação. Então, prepara aí internamente, prepara o teu ambiente estrutural, porque você não vai sofrer essa surpresa de uma forma imediata. Então, para finalizar, eu vou concluir dizendo que o planejamento tributário ele faz parte, é necessário, praticamente obrigatório para as empresas. Então, pessoas que podem dizer assim, não, mas eu não tenho uma obrigatoriedade, certo, mas a legislação que rege as sociedades anônimas, que é a 6404 de 76, traz no seu artigo 153 que caberá à administração do homem probo ter o cuidado e a diligência para os negócios da sua companhia. Então, pensando numa visão holística, então faz parte da atividade empresarial pagar tributo. Mas o pagar tributo não tem isenção, eu sou isento. Mas no momento que você vai abrir um CNPJ, você já pagou um tributo de forma indireta, que é a taxa, seja essa taxa para a JUSEP, seja um DAI, ou seja, às vezes os tributos estão revestidos de uma outra nomenclatura, não precisa especificamente vir com a palavra imposto. Então, taxas e contribuições também são formas de arrecadação no âmbito tributário. Então, como é uma necessidade, podemos dizer, uma necessidade básica do empresário, então não faz sentido hoje as empresas abrirem seus negócios e sem ter um pensamento prévio do que vai fazer, como vai fazer e qual é o reflexo no âmbito tributário. Então, isso serve, inclusive, para que haja uma inteligência contínua, ou seja, a gente saia da metodologia, né, do PDCA, né, planejar, agir, checar, planejar, agir, checar e planejar de novo, né, o PDCA, a técnica de PDCA, que é melhoria, para depois você sair do PDCA para o SDCA, que é exatamente a manter todo o padrão que foi construído. Então, essa manutenção de padrão construído faz com que todos os teus funcionários, todos os teus colaboradores e prestadores de serviço que são relacionados a essa área,
nunca fique numa zona de conforto, porque ele sempre vai estar em busca de algo novo, algum conhecimento, alguma legislação nova que saiu exatamente específica para aquele segmento. Então, ele vai estar ali de uma forma inquieta, buscando melhorias contínuas para que seu setor tributário, setor fiscal, não sofra um desembolso desnecessário, ou que você tente pleitear um benefício, ou tente reduzir uma base de cálculo, tente reduzir uma alíquota relacionada ao seu segmento e que traga, ao invés de você estar pagando ali mensalmente em X quantia, você consiga reduzir. Então, vai existir sempre essas duas hipóteses: ou você vai atrás para resgatar o que pagou a maior, ou você vai atrás de redução do que ainda não pagou. Então, sempre o que ainda não pagou. Porque geralmente, se você já vem pagando e de repente tem uma redução brusca, então isso também é uma chamada de questionamento para o fisco, porque ele vai dizer: poxa, esse CNPJ, essa inscrição sempre contribuiu nessa faixa, nessa média de recolhimento, de repente ela muda. Então, antes de alterar, inclusive, as apurações internas, deve ser procurado o órgão fiscalizador, o órgão tributante predominante do teu segmento. Se você vai reduzir o ISS, vai na prefeitura primeiro, verifica se realmente há a possibilidade de redução sem questionamento de ser confundido com uma evasão fiscal. Se você vai trabalhar em cima do ICMS, vai na Cefaz, verifica, tem uma proteção, uma segunda opinião técnica e oficial dos auditores ou dos analistas tributários. Se vai mexer no imposto de renda, PIS, COFINS, vai na Receita Federal, faz uma consulta, formaliza, verifica a legislação, relê, porque a legislação tem alterações diárias, né? Praticamente são diárias. Então, 1,29 normas são alteradas a cada hora. Então, é praticamente 30 novas normas no dia. Então, humanamente impossível você estar antenado 24 horas nas alterações ou mudanças legislativas no âmbito tributário. Então, faz essa consulta, verifica exaustivamente antes de prometer algo que não vai se concluir, ou até vai se modificar por um período limitado, porque no momento que o fisco verificar uma inconsistência, uma irregularidade, ele vai autuar o teu contribuinte, e aí vai se essa penalidade ela vai se transformar em não credibilidade no teu serviço. Então, ao invés de você entrar se legitimando no mercado, você vai entrar com uma insegurança, e as pessoas vão dizer: poxa, aquele cara lá chegou prometendo que ia fazer um planejamento tributário, mas fez por um período, mas agora uma fiscalização, tudo caiu por terra, não teve consistência, não teve uma robustez, não teve um amparo jurídico, então foi mais pelo tentativa do colar-colou. Então isso não funciona mais nos dias atuais, pelo fato que a gente está hoje enviando mais informações digitais do que propriamente dita física. Então a velocidade de cruzamento de informações é muito mais rápida. Então sugiro sempre, antes de fechar esse planejamento, antes de fazer uma proposta, que você se revista com a fundamentação mais atual, verifica a origem, mas vai vendo se houve alterações ou complementos dessas legislações. Então essa é a dica relacionado ao planejamento tributário, e acredito que consegui esclarecer ou conceituar o planejamento tributário de uma forma mais suave. Então, o planejamento tributário é isso: é previsibilidade, fundamentação, envolvimento com todas as esferas da empresa e o consentimento primordial, que é dos acionistas. Então, se o acionista não quiser mudar, se o acionista tiver relutante em relação à mudança ou em relação a algum vício tributário que ele já tenha adquirido ao longo da vida empresarial dele, então não faz sentido começar um planejamento tributário, porque você vai ficar exposto. Então não faça isso com seu nome. Então é muito importante que o planejamento tributário seja levado a sério e seja reconhecido como uma prestação de serviço como qualquer outro. Então essa seria a conceituação genérica, né? Eu não posso entrar em pormenorizados, mas vou prometer dissecar mais o conteúdo de planejamento tributário de uma forma mais ilustrativa nos vídeos posteriores. Então, um forte abraço e continue seguindo no canal, deixa teu like e não esquece de ativar o sininho de notificação. Então,